Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje o foco é numa planta que, olha, muita gente conhece de vista, talvez até pise nela sem querer, a tanchagem. O nome científico é Plantago major. Exato. A gente recebeu um material bem completo, sabe? Uma monografia técnica da Anvisa, coisa séria, e também do formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira. E a nossa missão aqui é descomplicar isso tudo. Isso mesmo. Extrair o que tem de mais interessante, o que realmente importa sobre a tranchagem, mas de um jeito, assim, leve, prático. Vamos investigar juntos, né? Que partes dela que o pessoal usa mais, quais são os superpoderes dela que a ciência já olhou e, claro, o mais importante, como usar com segurança, com consciência. Uhum. É valorizar tanto o que o povo sabe há tempos, quanto o que a ciência descobriu, né? Para essa planta que é tão comum, mas parece que tem seus segredos. Confesso que estou bem animado para descobrir o que essa plantinha simples tem para nos ensinar. É fascinante mesmo. Como que plantas assim que parecem banais, né, como a tanchagem, elas são um ponto de encontro perfeito entre o conhecimento tradicional, que é vasto, e o interesse científico que está crescendo. Para organizar a nossa conversa, acho que a gente pode seguir um caminho lógico, né? Começamos pelas partes da planta que são mais utilizadas. Boa. Depois a gente mergulha nas ações terapêuticas principais, tanto as que o povo fala quanto as que já foram estudadas, e aí a gente finaliza com os cuidados, que são essenciais para usar direitinho com responsabilidade. Perfeito. Então, para começar mesmo, quando a gente fala de tanchagem para uso medicinal, qual parte da planta vem primeiro à mente? A pesquisa que a gente tem aqui, ela aponta para alguma parte específica? Olha, uma coisa interessante que os documentos mostram é que, assim, embora os compêndios oficiais eles não batam martelo numa única parte, sabe? A análise do material todo indica que as folhas e sementes são disparado as mais mencionadas e as mais utilizadas tradicionalmente. Ah, então folhas e sementes. Isso. Isso já dá pra gente um foco bem importante. As folhas, eu imagino aquelas que ficam bem baixinhas, né? Formando tipo uma roseta no chão. Tem essa imagem na cabeça. A descrição no material ajuda a gente a identificar? Lembro que ela não é uma planta muito alta. Exatamente essa imagem. A descrição macroscópica, quer dizer, como a planta se parece a olho nu, é super útil aqui. A pesquisa detalha a tanchagem como uma erva pequena, geralmente com uns 15 centímetros de altura, mais ou menos, e com as folhas formando essa roseta basal bem característica que você falou. As folhas são ovais e um detalhe que chama a atenção são as nervuras, bem retinhas, paralelas, sabe? Que correm ao longo dela. Ah, sim, as nervuras retas. Isso, e as flores são discretas, bem pequenininhas, e ficam agrupadas numas espigas compridas. E as sementes? A descrição fala alguma coisa delas? São pequenas, né? Sim, as sementes são descritas como bem pequenas mesmo, ovais, algo entre 0,4 a 0,8 milímetros por 0,8 a 1,5 milímetros. Bem miudinhas. E, segundo o material, elas têm um sabor levemente amargo. Conhecer essas características é fundamental, né? Para ter certeza que a gente está falando da Plantago major mesmo e não de outra planta parecida, que às vezes acontece. Entendido. Agora, vamos para a parte que, olha, desperta muita curiosidade. Os usos, os benefícios. Pela fama que a tanjagem tem, eu imagino que a lista seja longa, né? O que o conhecimento popular diz sobre ela, segundo as fontes que a gente analisou? É verdade. O uso popular é vastíssimo, é quase inacreditável a quantidade de aplicações. Se a gente for agrupar por tema, assim, as folhas são as campeãs no uso externo, muito usadas em plastros, sabe? Ou lavagens para feridas, cortes, furúnculos, picada de inseto, queimadura leve. Nossa, quanta coisa! Muita coisa. E também são mencionadas para problemas na boca e garganta, tipo inflamação, dor de dente, gengivite e até para aliviar hemorroidas. Internamente, o uso popular das folhas inclui chás. Chás para inflamações em geral, problemas nos rins, né, como o diurético, e até para coisas mais, digamos, tradicionais, como limpar o sangue ou ajudar em hemorragias. Limpar o sangue, essa é clássica, né? É bem tradicional.
As sementes, elas acontecem na tradição para tratar a diarreia, a disenteria e febre. E as raízes, embora sejam menos comuns, são citadas para questões como infecção urinária ou úlceras. Quer dizer, a planta inteira, de um jeito ou de outro, achou um espaço na sabedoria popular para muitas condições. Realmente impressionante a versatilidade que o povo atribui a ela. É quase um kit de primeiros socorros natural que cresce no quintal. Pois é. E aí vem a pergunta-chave. A ciência moderna, com seus métodos todos, ela confirma alguma dessas propriedades? Existe essa ponte entre o saber tradicional e o que os laboratórios descobriram, segundo a pesquisa? Sim. E aqui a gente chega num ponto central e que eu acho muito interessante dessa análise. Existe uma convergência notável. Muitos desses usos que são consagrados pela tradição, eles estão encontrando respaldo em estudos científicos, principalmente os pré-clínicos, que são aqueles feitos em laboratório, né, com células ou em animais, e até alguns estudos clínicos que já foram feitos com seres humanos. Vamos destacar os principais aqui. A ação anti-inflamatória é talvez a mais bem estudada. Várias pesquisas, tanto in vitro, né, em tubos de ensaio, fora de organismos vivos, quanto in vivo, em organismos vivos, elas mostram que extratos das folhas e das sementes conseguem inibir certas enzimas. Isso, enzimas como a COX-1 e a COX-2. Essas enzimas são peças-chave no processo inflamatório do corpo. Ah, então o mecanismo de ação é parecido com o de alguns anti-inflamatórios que a gente compra na farmácia. Isso ajuda a entender por que ela é tão usada para inflamações. Faz sentido. Exatamente. A inibição dessas enzimas é um alvo conhecido de muitos medicamentos. E não é só o extrato geral, sabe? Substâncias específicas que foram isoladas da tanchagem, como os ácidos ursólico, oleanólico e um tipo de gordura chamado ácido alfa-linolênico, eles também mostraram essa capacidade anti-inflamatória nos testes. Inclusive, as fontes que a gente analisou mencionam uma antiga resolução da Anvisa, a RDC número 10 de 2003. Era uma norma que estabelecia regras para alguns fitoterápicos, sabe? Embora ela já não esteja mais em vigor. Sei. Isso mostra que houve um reconhecimento oficial, mesmo que no passado, dessa propriedade, né? Interessante isso. Mostra que não é de hoje que se olha para ela com outros olhos. Com certeza. Outra ação com evidência forte, tanto tradicional quanto científica, é a ação cicatrizante. Estudos pré-clínicos feitos em animais demonstraram que aplicar extratos das folhas acelerou o fechamento de feridas. Nesses estudos, eles observaram o aumento dos fibroblastos, que são como os operários da cicatrização. Eles produzem o colágeno, sabe? E também uma formação melhor do novo epitélio, que é a camada mais superficial da pele. E isso chegou a ser testado em pessoas? Tem estudo clínico? Sim, alguns estudos clínicos, ou seja, em humanos, também apontam para benefícios na cicatrização de feridas na pele e até queimaduras. Tem até o relato de um estudo que usou um gel feito com extrato aquoso liofilizado da planta. Liofilizado, o que é isso? Liofilizado significa que o extrato foi seco a frio. É uma técnica para preservar melhor os componentes da planta, sabe? E esse estudo com o gel observou resultados positivos como anti-inflamatório e cicatrizante tópico. Que legal. Então funciona mesmo para machucado? Parece que sim, os estudos indicam isso. E não podemos esquecer da ação antimicrobiana ou antisséptica. Vários tipos de extratos da planta, usando álcool, água ou metanol como solventes para extrair os componentes, mostraram em testes de laboratório, in vitro, que conseguem inibir o crescimento de diversas bactérias comuns, como o Staphylococcus aureus, que é frequente em infecção de pele, e a Escherichia coli, que causa infecção urinária, intestinal, além de fungos, como a Candida albicans, responsável pela candidíase. E essa ação antisséptica, ela tem alguma aplicação prática que foi comprovada além do laboratório? Tipo, em produtos ou algo assim? Tem, sim. Isso se reflete em alguns estudos clínicos bem interessantes. Pesquisas que avaliaram formulações como gel dental e enxaguatório bucal contendo tanchagem, elas observaram uma redução na placa bacteriana
e melhora em casos de gengivite. Olha só, para a saúde bucal também. Exato. Isso conecta diretamente aquele potencial antimicrobiano que foi visto no laboratório com um benefício clínico real para a saúde da boca. E além dessas 3 grandes áreas, anti-inflamatória, cicatrizante e antimicrobiana, a documentação técnica também menciona outros estudos pré-clínicos que investigaram atividades promissoras. Há indicações de potencial antioxidante, que combate o envelhecimento celular, sabe? Potencial antiviral, com resultados contra o vírus herpes simplex tipo 2. Gastroprotetor, ou seja, protegendo o estômago contra úlceras, e hepatoprotetor, protegendo o fígado. Nossa, quanta coisa! Sim, mas é importante notar que muitas dessas outras ações ainda estão em fases mais iniciais de pesquisa, principalmente in vitro ou em animais. Ainda precisa de mais estudo para confirmar em humanos. Que riqueza de informações! Fica muito claro que a tanjagem não é só uma planta comum, né? Ela carrega uma bioquímica super complexa que justifica muitos dos usos que o povo faz há tanto tempo. Essa validação científica para inflamação, cicatrização e como antisséptico é realmente um destaque importante. Agora, a gente explorou os benefícios, o potencial incrível da tanjagem, mas como em tudo que envolve saúde, é fundamental falar sobre segurança, né? Mesmo sendo natural, imagino que existam cuidados que a gente precisa tomar. O que as fontes que a gente analisou nos dizem sobre contraindicações ou precauções importantes. Com certeza, e essa parte é tão importante quanto conhecer os benefícios, né? Para um uso consciente e seguro, a gente precisa estar atento aos alertas. A pesquisa compila informações bem relevantes sobre isso. Primeiro, as contraindicações diretas, ou seja, as situações em que o uso da tanjagem deve ser evitado mesmo. As fontes apontam que ela é contraindicada para pessoas com hipotensão arterial, que é a pressão baixa. Ah, pressão baixa é importante saber. Isso, e também em casos de obstrução intestinal. Um ponto muito importante é sobre gravidez e lactação. O uso não é recomendado nesses períodos. O motivo principal é a falta de estudos que garantam a segurança para a mãe e para o bebê. Uma das referências citadas no material menciona inclusive um potencial teratogênico, que é o risco de malformações e até abortivo, então reforça bem essa contraindicação. A forma de tintura, que é o espinato alcoólico, é especialmente desaconselhada aqui, por causa do álcool, claro. Nossa, gravidez e lactação, então, melhor evitar mesmo. Com certeza. Da mesma forma, o uso em menores de 18 anos também não é recomendado. Pela mesma razão, falta dado de segurança específico para essa idade. Pessoas que já sabem que têm alergia ou hipersensibilidade a algum componente da tanjagem, obviamente devem evitar. Outra recomendação prática, bem relevante: interromper o uso pelo menos 2 semanas antes de cirurgias, porque alguns estudos sugerem que a planta pode ter algum efeito na coagulação do sangue. Olha só, bom saber disso antes de operar. Exato. E, por fim, um alerta específico para alcoolistas e diabéticos terem atenção redobrada com a forma de tintura, por causa do teor de álcool que ela contém. Essas são informações cruciais, sem dúvida. E além dessas situações onde o uso é contraindicado, existem outros cuidados ou, sei lá, possíveis efeitos colaterais que a gente deve conhecer? Sim, existem precauções e potenciais reações adversas que podem acontecer. Para o uso oral em bochechos ou gargarejos, a orientação é clara, não é para engolir a preparação. Ok, só bochechar e cuspir. Isso. Um aviso bem específico que a gente encontrou nos textos é sobre a casca da semente. Ela nunca deve ser utilizada internamente porque pode causar problemas sérios. A casca da semente, então, de jeito nenhum. Jeito nenhum. Outro ponto de atenção é o potencial alérgico. O pólen das plantas do gênero Plantago, de modo geral, é conhecido por ser alergênico para algumas pessoas. Pode desencadear reação respiratória, sabe? Então, manipular planta fresca ou seca exige cuidado. A casca da semente, além do risco interno que eu falei, também é citada como podendo causar reações alérgicas sérias, até mesmo anafilaxia, que é aquela reação alérgica grave e rápida. Uau, alergia é um ponto sério, então. É sim. E além disso, tem relatos na literatura científica de casos de dermatite de contato, que é uma irritação na pele, vermelhidão, coceira, depois de aplicar as folhas direto sobre a pele. Nem todo mundo vai ter, claro, mas pode acontecer.
Então, mesmo para usar na pele, é bom ter cautela. Exato. E por último, mas não menos importante, a questão das interações medicamentosas. Para evitar que a tanchagem interfira na absorção ou na ação de outros remédios que a pessoa esteja tomando, a recomendação geral é esperar um intervalo, pelo menos umas 3 horas entre tomar a tanchagem e tomar outros medicamentos. Muito obrigado por detalhar esses pontos. Fica bem evidente que, mesmo sendo uma planta medicinal com tantos benefícios potenciais, o respeito e a informação são fundamentais. Não é porque é natural que pode usar de qualquer jeito, né? De forma alguma. E reforça aquela ideia. Na dúvida, ou antes de começar qualquer tratamento, mesmo que natural, conversar com um médico, um farmacêutico, um profissional de saúde qualificado é sempre o caminho mais seguro. Não tem erro. Exatamente. Então, fazendo um balanço de tudo que a gente conversou, com base nessa análise detalhada das fontes, qual seria a grande mensagem sobre a tanchagem? O que realmente a gente precisa levar dessa conversa? Olha, a tanchagem, a Plantago major, ela emerge dessa análise como uma planta medicinal de um valor inestimável, sabe? Ela tem um histórico riquíssimo de uso popular que atravessou gerações. E o mais fascinante é que as ações dela mais celebradas, a anti-inflamatória, a cicatrizante, a antisséptica, não são só crenças. Elas encontram um forte respaldo tanto na tradição, que já está consolidada, quanto nas evidências científicas que vêm se acumulando, especialmente nesses estudos pré-clínicos e até em alguns clínicos. Ela serve como um exemplo brilhante de como o saber popular pode, e muitas vezes deve, inspirar e direcionar a pesquisa científica. É uma validação importante, né? Muito importante. No entanto, e esse no entanto é fundamental, como qualquer substância que interage com o nosso organismo, a tanchagem exige conhecimento e respeito. Conhecer as contraindicações dela, quem não deve usar, como gestantes, pessoas com pressão baixa, obstrução intestinal, e as precauções, o risco de alergia, a dermatite de contato, as interações com remédios. Isso é absolutamente essencial para um uso que seja, ao mesmo tempo, eficaz e seguro. A chave, eu acho, é o equilíbrio. Usar a informação validada, tanto a tradicional quanto a científica, para aproveitar os benefícios da planta de forma consciente e responsável. Que bela síntese! É realmente incrível pensar que essa planta tão comum, que frequentemente passa despercebida em jardim, calçada, terreno baldio, que ela possui uma história tão rica e uma química tão ativa dentro dela. Fiquei pensando aqui numa curiosidade que foi mencionada no material. Um dos nomes populares da tanchagem, em inglês, é White Man's Foot, né? Algo como pegada do homem branco. Ah, sim, eu vi isso. E as fontes sugerem que isso talvez seja porque ela se espalhou pela América junto com os colonizadores europeus, como se as sementinhas viajassem grudadas nas solas dos sapatos deles, sabe? Que interessante essa imagem. Pois é. Saber que essa planta viajante, tão adaptável, tão resistente, carrega consigo tantos compostos bioativos, a pesquisa cita uns nomes complexos, iridóides, polifenóis, ácidos triterpênicos. Isso faz a gente refletir, não faz? Com certeza. Quantas outras plantas comuns que a gente cruza todo dia ainda guardam segredos e potenciais, esperando para serem redescobertos e compreendidos pela ciência? Fica a pergunta no ar. No fim das contas, o conhecimento nos dá poder. Poder de escolha, poder de cuidar melhor da nossa saúde, de forma consciente, de forma segura. Esperamos que esta nossa exploração sobre a tanchagem tenha sido útil, esclarecedora e talvez até tenha despertado uma nova curiosidade pelo verde que nos cerca. Tomara que sim. Continue com a gente para mais conversas como esta, desvendando o fascinante universo das plantas medicinais. Até a próxima. Até a próxima.